Estamos aqui com o prefeito Odir, do município de Pinhão, que iniciou hoje, né, dia 8, as barreiras sanitárias no município. Nós já tivemos filmando as barreiras, nos 3 trevos. A gente está vendo que o pessoal está bem aplicado, o pessoal que está passando com os carros assim está bem tranquilo e tal. E qual foi o motivo, o que levou, né, Pinhão a aderir às barreiras sanitárias? Bom, todos têm acompanhado pela imprensa, pelas mídias sociais, que está havendo gradativamente, e era o que se esperava para esse período, um aumento de confirmações de casos, agora mais nas cidades menores. Se a gente observar, na semana passada, nós tivemos bastante confirmação de casos nos municípios vizinhos e também um aumento aqui no nosso município de Pinhão. O que nós temos avaliado com a nossa equipe de saúde e também dialogado com o grupo de trabalho de combate ao Covid-19? É que nós precisamos chamar a atenção de novo da comunidade para que se retomem aqueles cuidados que a gente vem orientando desde o início, né? Houve um processo gradativo de adesão, inclusive muito intensa, da comunidade acerca das medidas de isolamento, das medidas preventivas, mas hoje a gente percebe que as pessoas começaram a relaxar bastante nesse contexto. Então, reiterar isso para as pessoas e utilizar mais um mecanismo, mais uma ferramenta, mais um instrumento, que são as barreiras sanitárias, para a gente retomar esse processo de mobilização com a comunidade, no sentido de que, de fato, a gente se preocupe mais intensamente com o vírus. Nós temos várias notícias que são animadoras, inclusive de vacinas que estão sendo testadas e que podem daqui a pouco ser disponibilizadas para tratar de medicamentos que também estão sendo testados e têm apresentado algum resultado positivo, mas nós ainda não temos, né, isso para lançar mão. Então ainda é necessário, importante, que se utilizem todas as formas para evitar a propagação muito intensa do vírus. Por quê? Porque as nossas estruturas, elas são as mesmas, né? Elas não estão preparadas para absorver uma demanda muito grande de procura, principalmente por respiradores. Nós temos a nível da região aqui, claro, que houve um certo, vamos dizer assim, melhoria nessa estrutura, né? A priori, o hospital regional, o hospital regional está sendo também estruturado nessa perspectiva, né? Uma parceria com os municípios da região, com o governo do estado e com o Hospital Ernesto Gastner, né? Então existe a possibilidade de que essa estrutura também se amplie, mas ainda é necessário que se tome os cuidados para evitar a infecção massiva. Então, assim, o que nós estamos trabalhando aqui agora com essas barreiras? Nós sabemos que ela é mais um instrumento que não inviabiliza e que não substitui os demais. A grande questão volta de novo, e é importante que se diga, no comportamento individual de cada um. Cada um tem que fazer a sua parte. A barreira não vai fazer a parte daquelas pessoas que não se cuidarem. A barreira é um instrumento que vai, em alguma medida, identificar, eventualmente, algum caso que possa estar passando por ali, mas ainda de forma muito incipiente. Por quê? Porque o instrumento que nós temos ali é uma entrevista rápida com quem está passando e é a medição da temperatura. Então, a gente sabe que pessoas portadoras, elas podem inclusive serem assintomáticas, não ter nenhum sintoma, não ter, por exemplo, a temperatura mais elevada, e não quer dizer que ela não esteja infectada. Então, assim, a barreira é no sentido de a gente controlar um pouco mais as entradas e saídas da cidade, orientar as pessoas que só saem do município se tiverem necessidade, orientar quem chega no município que faça o que tem que fazer, quem chega na sede, quem chega na cidade, que faça o que tem que fazer e já né, retome seu destino. E se houver a identificação de alguém com algum tipo de sintoma, que possam ser alguns dos sintomas típicos do vírus, então encaminhar imediatamente para o médico, que o médico vai avaliar melhor
e, se for o caso, para algum teste, né, para identificar se de fato pode ser portador, e aí tomar as medidas que tem que tomar. Se alguém que não é do município encaminhar para onde ele tem que fazer o seu isolamento, se é do município de Pinhão, encaminhar as medidas de isolamento e o acompanhamento para o meio em que ele transitou, que ele transita, as medidas então de isolamento também, de quarentena, para avaliar eventual transmissão. Então, é mais uma ferramenta. Então, a barreira, ela é mais uma ferramenta, mas ela não substitui os demais comportamentos que todos nós, como cidadão, principalmente como pessoa individualmente. Não adianta você botar a culpa no comércio, não adianta você botar a culpa nas aglomerações que os outros fazem. Nós temos que, cada um de nós, fazer a sua parte. Além da gente fazer a parte da gente para cuidar de cada um de nós e das pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos ter uma atuação positiva no sentido de orientar os demais, de conscientizar os demais, de auxiliar os demais para que a gente não tenha retrocesso. Nós até aqui andamos, nós felizmente temos ainda um nível que não é tão elevado de confirmados, né? Esse nível certamente vai se alterar gradativamente, nós não temos essa ilusão de que vai parar por aqui, então é importante que se diga isso. Vai haver confirmação de mais casos, vamos fazer todo o esforço possível para que ocorra isso com a menor intensidade possível, que a gente evite a propagação aqui, principalmente a disseminação comunitária do vírus. Então, esse trabalho todo de isolamento que a nossa equipe fazem para evitar isolamento naqueles casos que foram confirmados, evitar a propagação. Nós estamos tomando algumas medidas também em relação a empresas maiores aqui do município, que são empregadores, para a gente conversar bastante sobre isso, para tomar as medidas, para que também não haja problema. Porque o que nós queremos preservar é o que nós já evoluímos. Veja, do início da pandemia, que houve um fechamento quase que total, hoje nós já estamos bem evoluídos. Se a gente continuar com todos os cuidados direitinho e os controles, a gente pode gradativamente evoluindo. Imaginem vocês se a gente tiver que regredir agora, regredir para medidas mais restritivas, para fechamentos novos. Então nós não queremos isso, nós queremos que progressivamente a gente vá evoluindo, mas para garantir que essa evolução persista, nós temos tarefas que têm que ser cumpridas. Então, o poder público, o município tem que cumprir a sua tarefa, mas todos nós temos uma tarefa para cumprir. Ninguém está desobrigado a descumprir a sua parte para botar na conta dos outros. Então, cada um tem que cumprir a sua parte. Então, que a gente faça isso. Antes da gente fazer qualquer referência a outros, a gente olhe como é que nós estamos nos comportando, como é que nós estamos nos conduzindo. Porque se cada um fizer a sua parte, a totalidade vai ser atendida. Então nós reiteramos, a barreira é importante, a barreira vai nos auxiliar, a barreira pode trazer alguma resposta também da gente isolar o município, mas o fundamental é a ação das pessoas. Não adianta nós fazer uma barreira para impedir que pessoas cheguem no município com contaminação, se pessoas aqui do município de Pinhão vão para outros municípios, para outras regiões, onde isso está disseminado, e tragam para cá o vírus. Então não é só os outros que podem trazer, as pessoas do município também, às vezes por uma saída não tão necessária, às vezes um passeio, às vezes uma visita, às vezes uma compra que poderia ser realizada no comércio local, se deslocam para fora do município e podem também estar trazendo o vírus para o município, para a cidade e para o município de Pinhão. Então não vamos botar só na conta dos outros, cada um tem uma tarefa para cumprir nesse momento importante, para que a gente não tenha que de novo voltar a ter um problema que nos imponha novas restrições na circulação de pessoas, enfim, na atividade comercial, na atividade econômica, né, que até aqui a gente veio bem. E o fundamental, que a gente torce, a gente reza, é que a gente não tenha perda de vidas. Mas para a gente não ter perda de vidas, nós precisamos, de novo, retomar esse compromisso com o isolamento, que ainda é o melhor remédio, ainda é a melhor possibilidade de preservar as pessoas da contaminação. E, claro, com todos os cuidados das pessoas que têm que se deslocar no dia a dia para trabalhar.
Obrigado, muito bem, pelas suas palavras. E nós, no Fatos do Iguaçu, reiteramos que o melhor meio para evitar qualquer situação do Covid-19 é ficar em casa. Quem pode, permaneça em casa. Cada um fazendo a sua parte para ajudar o todo.